a estrutura de H3O+. HCl cedeu, é ácido. Água recebeu, é base. Nas fórmulas eletrônicas é realmente muito mais fácil de ver. Mas vamos atacar agora uma segunda novidade da teoria de Brenzlori. É a seguinte: você pode analisar tanto a reação direta quanto a reação inversa. Você pode analisar como se o sistema fosse reversível. Analisamos a reação direta e analisamos também a reação inversa, mas com o mesmo enfoque. Quem cedeu o próton, quem recebeu o próton. Então vamos lá ver primeiro a reação direta. HCl mais H2O. O HCl cede o próton para a água. Como já tínhamos visto, o HCl é o ácido, a água é a base. Porém, na reação inversa temos o sentido para lá. H3O+, Cl-. O H3O+, vai ceder um próton. Cedendo um próton, ele se transforma em água. Ceder um próton para quem? Para o Cl-. Cl- recebendo um próton, se transforma em HCl. Então, H3O+, é ácido. Cl- é base. Veja, conseguimos enfocar tanto a reação direta quanto a reação inversa de uma mesma maneira, com o mesmo ponto de vista. Quem dá o próton é ácido, quem recebe o próton é base. Isso, novamente, é revolucionário. Veja, na teoria de Arrhenius, para ácido eu precisava de uma reação, para base eu precisava de outra reação. Agora não, eu analiso ácido e base na mesma reação e em dois sentidos. Isso é uma mudança muito grande também. Vamos então fechar essa ideia apresentando o conceito de ácido e base conjugados. O que são ácido e base conjugados? Um ácido e uma base que diferem entre si por H+. Repare assim, olha só. Um ácido HCl deu um H+. Cl- que sobrou é a base conjugada dele. Eu chamo HCl e Cl- de ácido e base conjugados. H2O com H+, virou H3O+. H2O recebeu um próton, virou H3O+. Recebeu um próton, base. H3O+, então, é ácido. Base e ácido conjugados. Repare uma coisa importante. O ácido e a base conjugados diferem entre si de H+. Quem tem o H+, pode dar, logo é o ácido. Quem não tem o H+, pode receber, logo é uma base. O próximo esquema mostra bem isso. Repare, ácido perdeu o H+, virou base. Base ganhou o H+, virou ácido. Está perfeita a ideia para você? Finalmente, esta é a melhor forma da teoria de Brenzlori. Repare os conjugados. HCl, Cl-. O que nós fazemos? Chamamos de ácido 1, chamamos de base 1. Colocamos o mesmo número para os conjugados. Agora só, água, H3O+, conjugados também. Chamamos H3O+, de ácido 2. Chamamos H2O de base 2. E temos então um formato geral para toda a teoria de Brenzlori. Ácido 1 mais base 2, ácido 2 mais base 1. Chegamos a uma forma perfeita para qualquer equação que possa ser analisada na teoria de Brenzlori. Vamos encerrar o nosso assunto de Brenzlori fazendo comparações entre a teoria de Arrhenius e a teoria de Brenzlori. HCl é um ácido de Arrhenius, reagindo com NaOH, que é uma base de Arrhenius, fornece NaCl e água. Isso aí conflita com a teoria de Brenzlori? Em verdade, não. Repare, o HCl é um ácido de Arrhenius, porque ele quebra dando H+. E ele é um doador de próton. Está perfeito, não tem problema nenhum. Para quem ele deu o próton? Ele deu o próton para a hidroxila do NaOH, que é uma base de Arrhenius e é uma base de Brenzlori também. Veja, não houve nenhum conflito. As teorias aí conviveram bastante bem. Porém, nem sempre vai ser assim. Se você usa Brenzlori quando o solvente não é água, as coisas não funcionam tão bem. Observe essa reação comigo. HCl dissolvido em amônia, fornecendo o cátion amônio e a base cloreto.
O HCl é um ácido de arrênios, ele quebra dando H+. E ele também é um ácido de Brenzlori, ele quebra dando próton. Tudo certo. Agora repare, a amônia é uma base de Brenzlori. Ela recebe esse próton e se transforma em NH4+. Mas a amônia certamente não é uma base de arrênios, ela não tem hidroxila. Então veja, quando o solvente é não aquoso, as coisas não funcionam tão bem e a teoria de Brenzlori se mostra mais geral do que a teoria de arrênios. Existe outro aspecto importante que nós precisamos considerar, um caráter que a gente vai chamar de anfótero. Alguma coisa intermediária entre ácido e base. Se uma coisa é um ácido ou base de arrênios, dependendo da reação, nós chamaremos essa substância de substância anfótera. Se uma espécie química é um ácido ou base de Brenzlori, dependendo da reação, teremos nomes especiais. Substância anfótera, o mesmo nome que já demos antes. Anfiprótica. E anfiprótica eu vou ter que explicar. Anfi é duplo. Você lembra do anfíbio, que tem vida tanto de terra quanto de água? Anfi é duplo. Prótica, duplicidade em relação ao próton. Ou doa próton ou recebe próton. O último nome é mais complicado ainda. Você leu ele lá? Anfolítica. Anfo, mesma coisa que anfi, duplo. E lítica? Caramba, lítica vem de lise. Lise é quebra. Duplicidade com respeito à quebra. O ácido quebra, separa um H+. A base não quebra, apenas recebe o H+. Duplicidade em relação à quebra. Ou quebra ou não quebra. Se quebra, é ácido. Se não quebra, é base. Entendeu todos os nomes? Um exemplo fundamental de substância anfiprótica, anfolítica, anfótera, tudo que você quiser, é a água. Observe nessas reações. HCl mais água dando H3O+, Cl-. A água aqui é base. De agora em diante, eu não devo mais dizer é. Você lembra que eu disse que agora as coisas não são, se comportam como? Então vamos lá. Nesta reação, a água se comporta como uma base. Agora veja esta outra reação. NH3 mais água virando NH4+ e OH-. Repare, NH3 virando NH4+. Se NH3 virou NH4+, recebeu um próton. Se recebeu um próton, quem pode ter fornecido esse próton a ele? Só pode ter sido a água. Então, um próton da água vem para o NH3, que se transforma em NH4+. A água perdeu um próton, virou hidroxila. Então, a água que está funcionando como ácido. Você escutou bem o que eu falei? A água está funcionando como ácido, se comportando como um ácido. Ninguém se comporta como. Então lembra, na primeira reação, a água se comportou como base. Na segunda reação, a água se comportou como ácido. Então, se ela tem dois comportamentos, anfótera, anfiprótica, anfolítica, o nome que você achar melhor. Agora, repare uma coisa importante. É este comportamento dual que faz com que a água seja uma substância tão especial, seja um solvente tão genérico. Ela se adapta ao meio. Se o meio é ácido, ela funciona como base. Se o meio é básico, ela funciona como ácido. Então, a água tem a capacidade de se adaptar. É um verdadeiro camaleão químico. Chegamos, então, à última das teorias modernas de ácido-base, a teoria de Lewis. Veja a definição de ácido. Toda espécie química, novamente não importa se é molécula ou íon, capaz de receber um par de elétrons para formar uma covalência dativa. Já uma base, novamente, espécie química, molécula ou íon, capaz de ceder um par de elétrons para formar uma covalência dativa. Você deve perceber agora a mudança de enfoque. A teoria de Brenzlori é protônica, baseia-se na doação e na recepção de próton. A teoria de Lewis, bem, um parêntese se faz importante. Lewis é o maior teórico de ligações do século XX. Só vai ser suplantado depois
mas muito depois por Linus Pauling. Lewis queria, então, toda a explicação em cima de ligações e focou na covalência dativa. Quem é o ácido? Quem recebe o par de elétrons para fazer a dativa. Quem é a base? Quem doa o par de elétrons para fazer a dativa. Todo o enfoque está na ligação dativa. Teoria de Lewis é uma teoria de encaixe. O ácido não tem o par. A base tem o par. Encaixa. Observe no exemplo, com as fórmulas eletrônicas, como fica fácil perceber isso. Aqui nós temos um ácido de Lewis, AlCl3. Aqui nós temos uma base de Lewis, Cl-. O AlCl3 e o Cl- vão se juntar para formar o AlCl4, que é uma espécie de adição. Repare, nessas fórmulas não é óbvio quem tem o par, quem não tem o par, mas as fórmulas eletrônicas esclarecem tudo. Veja, alumínio. Alumínio é grupo 3A. Se é grupo 3A, ele tem 3 elétrons próprios, representados aqui pelos xizinhos. Xizinhos são os elétrons do alumínio, que se emparelham cada um a um elétron do cloro. Repare, em volta do alumínio, então, nós temos 6 elétrons. Todo mundo quer ter 8, todo mundo quer ter octeto. Se ele só tem 6, um sexteto, ele é carente de elétrons. Ele gostaria muito que alguém oferecesse um par de elétrons a ele. Observemos agora a segunda espécie que nós temos. É o ânion Cl-. Cl-, cloro, cloro grupo 7A, 7 elétrons, recebeu algum elétron estranho e agora está Cl-. Então, repare, ele tem octeto completo, ele não tem nenhum problema de carência de elétrons e pode usar um dos seus pares para se encaixar no AlCl3. Se você observar junto comigo a última espécie química, verá que o encaixe já foi realizado. Repare, o AlCl3 não tinha um par de elétrons. Repare aqui, não tinha, agora tem. De onde veio esse par de elétrons? Do Cl-. Você pode considerar, então, que essa é uma ligação dativa, uma dativa do cloro para o alumínio. Cloro que tinha o par para o alumínio que não o tinha. Então, fechando. O AlCl3 não tinha um par. Recebeu do Cl-, que lhe doou um par. Então, a AlCl3 é ácido de Lewis. Cl-, o doador do par, é a base de Lewis. Tá ok? Reparou que o enfoque é completamente diferente do de Brensted-Lowry, tá? Além do mais, repare uma última coisa. A reação só tem 3 termos. O ácido de Lewis, a base de Lewis e a espécie de adição, que é o resultado final do encaixe.